Olá, hoje é sexta-feira e o quadro é o Mostre Sua Arte. E vamos dar continuidade à leitura dos leves romances ao léu do autor Arthur Tomás com o livro Pedro Centauro. E hoje eu lerei 3 capítulos, é isso. Em comemoração à Semana do Dia do Professor, eu sou professora e Pedro Centauro, ao que parece, nós vamos descobrir agora, entra para o vestibular. Vai prestar o vestibular na realidade. Então vamos ver que movimento será esse que Pedro vai fazer na sua vida. Vem comigo. Os jovens prestaram o vestibular, mas não tiveram sucesso. Porteira disse a eles que o estudo básico em escola rural foi insuficiente, sem contar que fizeram o ginásio e o colegial em escolas de vilarejos. Tentaram mais uma vez e se dedicaram ao estudo com afinco. Henrique e Pedro compraram livros e muitas apostilas especializadas em vestibulares. Prolongaram o período de estudos por mais 1 hora no período noturno para aproveitar o silêncio. No final do ano, eles conseguiram ser aprovados em uma faculdade de veterinária recém-criada e receber os primeiros alunos no ano seguinte, em uma cidade a 200 quilômetros do sítio. Contaram a novidade aos familiares que ficaram exultantes. Houve até uma comemoração no salão da casa-sede, com a presença de todos os moradores felizes com a conquista dos irmãos. Este foi o 7º capítulo, de nome O Vestibular. Agora será o 8º capítulo, A Faculdade. Pedro os levou até a faculdade para efetuar a matrícula e conhecer as dependências da instituição. Ficaram contentes em saber que a entidade oferecia alojamento e as 3 refeições diárias gratuitamente aos alunos que não residiam no município. No retorno, Pedro reuniu-se com o pai de Henrique, visando resolver a questão das mensalidades e as outras possíveis despesas durante o curso. Pedro assegurou que arcaria com todos os custos, mas que manteria essa decisão sem que o jovem soubesse até o término dos estudos para mantê-los com responsabilidade em relação às questões financeiras. Com isso acordado, entre os dois chamaram os rapazes. Pedro iniciou indagando. Vocês dois já pensaram na forma de pagar as mensalidades, visto que a moradia e a alimentação ficarão por conta da faculdade? Senhor, estávamos agora mesmo discutindo essa questão. O que podemos nesse momento é oferecer o valor das possíveis premiações que ganharmos nos rodeios da cidade e bairros rurais durante o curso. Concordo. Isso demonstra o caráter honesto de vocês. Porém, e se esse valor não for suficiente? Senhor, pensamos nessa hipótese também e vamos propor pagá-lo em prestações após o final do curso, quando já estivermos empregados. E também trabalharemos no sítio nas férias escolares e daremos o nosso salário. A proposta de vocês é aceitável, desde que os rodeios não prejudiquem o desempenho escolar. Pedro cumprimentou o pai de Henrique e deu as mãos aos jovens, selando o acordo. E como eu disse, hoje teremos mais um capítulo, o 3º capítulo, o capítulo 9, o início do ano letivo. Na véspera do primeiro dia de aula, Pedro e Henrique chegaram à faculdade para conhecerem o local do alojamento designado a eles. Era um pequeno quarto com banheiro, 2 camas, um armário e uma mesinha. Ficaram felizes porque era tudo que necessitavam. Na manhã seguinte, foram até o local das refeições, carinhosamente apelidado pelos alunos de bandejão, pois todas as refeições eram servidas em bandejas de metal. Posteriormente, dirigiram-se com os demais para a aula inaugural ministrada pelo diretor da faculdade. Ficaram deslumbrados com esse mundo novo que descortinava em suas vidas. No primeiro final de semana foram conhecer os bairros periféricos e rurais para encontrar os pequenos rodeios onde pudessem participar e descobriram que existiam muitos deles. Na sexta-feira seguinte, os dois se inscreveram em um rodeio e foram participar. Era um modesto evento em um bairro rural,
com uma premiação em dinheiro bem pequena. Conseguiram a primeira e a terceira colocação, o que lhes rendeu um pouco de dinheiro, um troféu e medalhas. Dias depois, na hora do almoço, os dois conversavam, quando um rapaz, que eles reconheceram ser da mesma classe, pediu licença para sentar-se ao lado. Apresentou-se como Nestor e disse que estava ouvindo os dois conversando sobre rodeios. Falou que participava de rodeios desde a juventude e era apaixonado pelo esporte. Assim que conversaram, resolveram formar um trio para disputar os rodeios, visto que Nestor também precisava enviar algum dinheiro para seus pais que moravam em um sítio, em um lugar bem longe dali, para ajudar no custeio das mensalidades. Logo no primeiro evento, Nestor mostrou ser um exímio cavaleiro, obtendo a primeira classificação, seguido de Pedro e Henrique. No retorno à faculdade, Nestor propôs aos dois que somassem as quantias e dividissem por 3. Pedro respondeu: amigo, essa atitude mostra seu caráter íntegro e honesto. Não podemos aceitar, porque cada um de nós tem contas a acertar com nossas famílias, e seria injusto, pois você foi classificado em primeiro. Henrique concluiu: você pode ter certeza que, de hoje em diante, seremos um trio de irmãos. As medalhas e troféus foram acumulando até que Centauro teve uma ideia. Ficaram sabendo que o diretor da faculdade era entusiasta de rodeios, além de ser amigo dos alunos. Foram até a sala dele e ofereceram os troféus e medalhas para ele colocar nas estantes vazias de seu belo gabinete. O diretor mostrou-se surpreso e agradecido pelas lembranças. Conversou com eles sobre rodeios e perguntou em quais eventos estavam participando. Como os troféus e medalhas eram levados a ele quase todas as semanas, interessou-se pelo fato e pediu que o diretor da mídia da faculdade viesse conversar com eles. Nessa reunião, decidiram que o assunto poderia ser explorado como propaganda da faculdade, tendo em vista que estavam se aproximando a data do principal rodeio do município. Combinaram entre eles e chamaram os 3 alunos para fazer a proposta. Explanaram o seguinte: a faculdade pagaria as inscrições do evento, forneceria uma camisa com os dizeres "Os 3 alunos da faculdade", com o nome da entidade e um chapéu com o logotipo da instituição. Os 3 ficaram com a premiação em dinheiro, e mesmo no caso de não se classificarem, o diretor daria uma bolsa de desconto de 30% até o final do curso, ficando a faculdade com o direito à divulgação e o direito de imagem dos alunos uniformizados. Os rapazes conversaram e aceitaram a proposta. No dia do rodeio, com a arena lotada, apresentaram-se com a camisa e o chapéu da faculdade, sendo aplaudidos efusivamente pelos moradores da cidade. Nessa noite, conseguiram um feito inédito: os 3 primeiros lugares, levando os espectadores ao delírio. Na hora da foto no pódio, centenas de flashes iluminaram a arena. Essa foto propagou-se em todos os meios de comunicação, inclusive nos principais programas esportivos das emissoras de televisão. O proprietário da faculdade espantou-se com o número de mensagens recebidas, solicitando a realização de vestibular no meio do ano, e agendou uma reunião urgente com os 2 diretores. Os 3 alunos, alheios a tudo isso, comemoravam a boa quantia em dinheiro que receberam e que guardariam para entregar às famílias. Então, gostaram de hoje? Eu adorei. Está empolgante, né? E, mais uma vez, como eu sempre digo, sempre com esse gosto de quero mais. O próximo capítulo é o sucesso inesperado. O que será que aconteceu? Você que já adquiriu, já sabe o que aconteceu, né? E você que ainda não adquiriu, corre para a Bueno Editora e peça o seu. Semana que vem, de qualquer forma, de toda forma, na realidade, tem mais. Até sexta-feira que vem, aqui no quadro Mostre a Sua Arte, com os leves romances ao léu de Arthur Tomás, Pedro Centauro. Até!